Olá, hoje eu quero fazer para vocês um vídeo um pouquinho diferente, é lógico, com o foco na numerologia, é, contando como é que a gente consegue o sucesso em várias áreas, não só profissional, mas também pessoal, e quais são os pilares principais para a gente conseguir isso. É lógico que existem vários outros, né? Mas eu quero falar desses que são, eu considero muito importantes. E para isso, eu me lembrei de uma história de uma menina que devia ter uns 16, 17 anos. Ela era de uma família bastante humilde e que a mãe trabalhava, os pais eram separados, então ela tinha que fazer de tudo para conseguir o sustento. Fazia curso de inglês e estava tentando conseguir uma carreira melhor. Naquela época, a profissão de secretária júnior ainda era uma profissão valorizada e difícil de se conseguir. E ela conseguiu uma vaga numa empresa como secretária júnior. E ela não tinha recursos para se vestir de acordo com uma secretária, né? E o que aconteceu? Ela foi trabalhar nessa empresa e tinha uma secretária que era secretária que comandava as outras, um pool de secretárias, né? E as outras secretárias, todas eram muito mais velhas que ela, todas elas eram maiores, tinham mais de 18 anos, até muito mais do que isso, muita experiência, e ela não tinha experiência nenhuma. E, além de tudo, além de não ter experiência, ela ainda era muito jovem. E o que aconteceu? Ela entrou na empresa, começou a trabalhar, não sabia datilografia, na época não tinha computador, e ela começou a aprender datilografia, assim, durante os horários livres que ela tinha. Ela chegava muito cedo na empresa e começava a praticar datilografia na hora do almoço, depois do trabalho, até que ela conseguiu realmente ter uma capacidade na datilografia. Inglês não era necessário naquela situação, mas ela tinha um bom português. Então, ela conseguiu realmente conseguir o cargo de secretária júnior. A secretária júnior, na época, era uma assistente da secretária-chefe, né, da secretária executiva que havia na empresa. Além da secretária executiva, existiam outras secretárias que eram subordinadas a ela. E essas outras secretárias tinham um nível diferente, eram muito mais velhas, tinham muito mais experiência. E essa menina começou a trabalhar e do jeito que ela conseguia, e do jeito simples, humilde, que ela era muito humilde, e ela não tinha roupas adequadas, de acordo com o ambiente para ir trabalhar. Então, ela pegava vestidos da mãe, que eram maiores do que ela, era uma menina pequena, e o que ela fazia, aqueles vestidos na época, que eram tipo tubinho, ela colocava um cinto e dava um jeito de deixar o vestido um pouco mais curto, colocava um sapato, às vezes da mãe, que servia nela, e ia trabalhar, toda feliz. O objetivo dela era trabalhar para poder pagar o curso de inglês e também para poder sustentar a mãe e a irmã, ajudar no sustento, né, da mãe e da irmã, que também trabalhavam, né? E houve um certo dia em que ela foi trabalhar e ela percebeu que as outras secretárias estavam rindo e rindo dela. E ela não entendeu bem por quê, porque ela estava numa posição boa, secretária júnior, e participava até de reuniões e tal. E um dia uma das secretárias a chamou num canto, onde todas as outras ouviram, e disse para ela: Você não fica com vergonha de vir trabalhar assim, com roupas tão simples, sem meia, meia calça, com um sapato mais chique, um pouco mais elegante? Afinal de contas, você é uma secretária júnior, aqui é uma diretoria. E você não condiz, a sua vestimenta não condiz com o ambiente.
E ela ficou, é lógico, bastante envergonhada com aquilo. Um dos diretores completou ainda, disse: você devia pintar as unhas, você devia se vestir como as outras secretárias, né? E ela tomou aquilo como uma lição. Ela tentou fazer o melhor, mas não tinha como, não tinha como. O máximo que ela podia fazer era pintar as unhas, o resto ela não tinha, não tinha dinheiro para isso, não tinha dinheiro para comprar roupas melhores, para ter uma bolsa bonita, um sapato bonito, comprar uma meia calça, que era barato, mas ela não tinha. E com isso, ela acabou ficando bastante chateada, deslocada daquele local. E o que aconteceu? A secretária, que era executiva, tinha uma outra visão do mundo e das pessoas. Ela chamou essa menina e falou: Olha, você não se incomodaria se eu te trouxesse algumas roupas que eu tenho, que eu não uso mais? E ela, é lógico, ficou super feliz. Uma pessoa extremamente simples. E disse: Não, eu quero, é lógico que eu quero, pode me trazer sim. E no dia seguinte, a secretária executiva levou para ela uma mala de roupas, uma sacola de roupas muito bonitas, porque ela não era de usar roupa por muito tempo, ela usava pouco tempo e eram roupas caras, eram roupas bonitas, novinhas. E a menina não teve, assim, outro pensamento, senão amanhã já venho com roupa nova, amanhã já venho como uma secretária trabalhar. E realmente, ela colocou uma sainha toda bonita, que era de xadrez na época, era tipo escocesa, que estava bastante na moda. Colocou uma blusinha de lã novinha, bonita, colocou um sapato novo que ela ganhou, levou uma bolsa nova que ela ganhou. Realmente, ela ganhou muita coisa. E conseguiu uma meia calça da mãe, mas futuramente ela acabou comprando uma normal para ela. E ela foi trabalhar toda vestida de secretária. E quando ela chegou na empresa e esperou que as pessoas fossem elogiá-la, né? Nossa, como você está bonita, que é o que todo mundo espera, né? Quando faz uma mudança na vida. E, pelo contrário, as secretárias, que eram mais velhas, mais experientes e tal, olharam para ela e mais uma vez deram risada. E uma delas perguntou na frente de todas, inclusive de um dos chefes, e disse: Escuta, você não fica com vergonha de vir trabalhar com a roupa da Dona Maria, secretária executiva, né? A gente já viu ela tantas vezes com essas roupas aqui. Você não fica com vergonha de vir? E ela, na humildade toda dela, disse que não, não, eu não tenho. Eu fiquei feliz com as roupas que eu ganhei. Mas é lógico que ela ficou bastante sentida com aquilo, se sentiu humilhada, mais uma vez, com a posição dessas secretárias. Bom, essa história é de uma menina que passou por uma humilhação e também passou por um momento de grande emoção, de grande felicidade quando recebeu as roupas. E por que que eu estou contando essa história? Porque aí envolvem duas coisas: empatia e compaixão, que são pilares fortíssimos da comunicação. Como é que alguém pode se comunicar, ter uma comunicação perfeita, um canal perfeito de comunicação, se não existe empatia? Se você nem precisa ser um líder, ter um grupo de funcionários para você praticar empatia. Às vezes, com um funcionário apenas, pode ser um funcionário de um nível mais alto, ou até mesmo uma faxineira, ou às vezes uma pessoa que você conhece e que você não pratica a empatia. O que que é essa empatia? É você se colocar no lugar do outro e sentir a dor do outro, sentir como é que ele se sente, por que que ele tem aquela situação, por que que ele tem determinadas atitudes, colocando-se no lugar dele. Se você fosse aquela pessoa, como é que você se sentiria ao receber uma humilhação, ao você receber uma informação completamente diferente da sua realidade? É, com certeza você se sentiria uma pessoa das mais pequenas no mundo, no universo, né? E a pessoa que pratica isso sem qualquer empatia
não tem qualquer remorso, não percebe o tanto que ela pode estar magoando, ferindo os valores daquela outra pessoa. Ou seja, a empatia, nesse caso, pode ter bloqueado completamente a comunicação entre as secretárias, que eram muito mais experientes, e ela, que era uma secretária que estava começando numa posição até um pouco melhor do que as outras, mas havia ali um bloqueio de comunicação entre as duas pessoas, uma por ter humilhado, outra por ter sido humilhada. Então, não tinha como haver ali uma comunicação boa, uma comunicação de trabalho positiva e nem social. Então, ali, o ambiente de trabalho já ficou prejudicado. Aí, a gente tem um outro ponto, a compaixão. Essa secretária executiva, Dona Maria, ela praticou um ato de compaixão. Ela viu a situação dessa secretária júnior e fez uma caridade. Ela fez algo que pudesse melhorar a vida dela, a situação dela, o sentimento dela dentro da empresa, a posição dela ali, entregando roupas que ela não usava mais, ou talvez até usasse, mas ela se sentiu bastante tocada por aquela situação. E a gente vê aí duas coisas completamente diferentes: empatia e compaixão. Esses dois pilares são fundamentais na comunicação. A comunicação entre essa secretária júnior e a secretária executiva ficou perfeita, não só pela gratidão, mas pela o sentimento de estar dentro de um grupo ao qual ela poderia pertencer normalmente, sem sentir vergonha, sem se sentir diminuída. Então, a comunicação delas aumentou muito. E essa secretária júnior conseguiu uma posição ainda melhor, substituindo-a quando ela saía de férias, participando de reuniões importantes, mesmo sendo ainda uma menina, adolescente, ela conseguiu chegar num patamar maior, deixando de lado a humilhação e partindo para o lado de aceitar a compaixão da outra secretária. E aí a gente vê a diferença entre compaixão e comunicação, a compaixão e a empatia, e as duas formando a comunicação, né? Uma comunicação perfeita. A empatia é você se colocar no lugar do outro, é você sentir a dor do outro, você se colocar exatamente em todas as situações em que aquela pessoa se encontra e, se for o caso, ir até o nível dela, ou descer ou subir. Isso é empatia. Geralmente acontece quando as pessoas se sentem superiores à outra, a falta de empatia. Quando elas se sentem ameaçadas, quando elas se sentem donas do mundo, muitas vezes. Então, elas humilham, elas tratam com frieza, com estupidez, grosseria, e sem se colocar, sem saber qual é a situação que aquela pessoa se encontra para ter agido daquela forma, para agir daquela forma. Então, a empatia, ela envolve todas as áreas da vida. Não é só no trabalho, é na vida normal, na vida cotidiana, com todas as ações que você faz, é na cabeleireira, é no supermercado, é na feira, é dentro do trabalho, dentro de um grupo executivo. Às vezes, um chefe se sente o rei da empresa, ele se sente o poderoso da empresa, então ele humilha um funcionário que fez alguma coisa errada, mas ou que chegou atrasado, ou que errou em alguma coisa, e ele não percebe que aquela pessoa pode estar tendo problema em alguma área. Então, qual seria o normal? Conversar, sentar, conversar no mesmo nível de comunicação, tentar se colocar no lugar dele e entender o porquê. Não quer dizer que com isso a pessoa vai ignorar o erro ou tal. Significa equilíbrio na comunicação, significa empatia, né? E, por outro lado, a compaixão. A compaixão, ela é favorável, ela é linda, maravilhosa, quando você realmente ajuda alguém sem esperar nada em troca.
Você faz porque realmente você viu que aquela pessoa precisa de ajuda. Agora, tem aí também um porém na compaixão, onde você precisa saber falar não, onde você precisa se blindar para não ter um acesso indevido do outro dentro da sua vida e nem você dentro da vida do outro. É fazer e fechar os olhos, esquecer e não ficar esperando algo em troca e muito menos levar aquele problema para sua casa, para sua cama, dormir pensando naquele problema, né? A compaixão, ela é imediata, ela existe, é para ser imediata e blindada. Então, esses dois pilares da comunicação eu mostro claramente no mapa numerológico, quando eu vejo que existe um problema de comunicação dentro do mapa, e geralmente existe também um problema de compaixão. Eu já sei daí que essa pessoa não tem o sucesso que ela deveria ter. Provavelmente ela é infeliz no trabalho, provavelmente ela é infeliz na vida, ou ela até tem momentos de felicidade, mas não é uma felicidade plena. Ela sabe que alguma coisa está errada. E essa coisa parte exclusivamente do pilar básico comunicativo. Então, fica aqui um alerta à influência que isso pode ter em alguém. Então, eu espero que essa mensagem fique, que vocês tirem algum proveito disso. E, para completar, eu só queria dizer que essa menina sou eu. Essa é a minha história. E tudo que eu passei, eu consegui relevar e entender, aprender com isso o que é empatia e o que é compaixão. E é assim que a gente tem que ser na vida. O que você passa por dificuldades, as dificuldades que te abalam, servem para você seguir um caminho acima, subir um degrau, aprender com isso e não ficar se lamentando. Se naquele momento eu ficasse me lamentando, chorando, eu teria perdido o emprego. Se eu, por outro lado, não fosse grata à secretária executiva, eu também teria perdido o emprego. Então, ainda com a pouca idade, eu, através do sofrimento que eu já tinha com a família, com a condição social, pela humildade, a humildade faz a gente fechar os olhos, às vezes, para a amamentação. A gente aprende muito com isso. E eu quero deixar essa mensagem aqui para vocês. Aprendam, aprendam com a empatia, aprendam com a compaixão e melhorem a comunicação, se isso for necessário. Então, um grande beijo para vocês. Essa é a minha mensagem.